9 montanhistas soviéticos experientes entram numa noite de neve nos Urais. Montam sua barraca numa encosta gelada e poucas horas depois, algo os faz cortar a própria tenda por dentro e fugir para a escuridão, mal vestidos, alguns sem sapatos, em temperaturas letais. Meses depois, todos estão mortos. E essa é a pergunta que transformou o Passo Dyatlov em um dos maiores mistérios do século XX. De que eles estavam fugindo? Durante décadas, o caso acumulou teorias de avalanche, ataque militar, experimento secreto, Yeti, infrassom, orbes no céu e quase qualquer coisa que pudesse preencher o vazio. Mas aqui está o primeiro grande giro real da história. Hoje, a explicação mais forte e mais séria não fala de monstros nem de conspiração cósmica. Ela fala de neve, pânico imediato, fuga tática e uma sequência de decisões desesperadas que terminaram em tragédia. O grupo era formado por estudantes e ex-estudantes do Instituto Politécnico dos Urais, liderados por Igor Dyatlov. Eram jovens, treinados, acostumados a travessias duras de inverno, e a rota tinha alto nível de dificuldade, mas estava longe de ser uma missão suicida improvisada. Originalmente, eram 10 pessoas. Uma delas, Yuri Yudin, voltou antes por problemas de saúde e seria o único a sobreviver. Os outros 9 seguiram viagem rumo ao Monte Otorten, pela região de Kholat-Syakhl, nos Urais do Norte. Esse detalhe importa muito, porque o caso não envolve aventureiros despreparados entrando por acaso em terreno hostil. Envolve gente experiente, gente que conhecia frio, cansaço, neve, acampamento, tomada de decisão em ambiente extremo. E justamente por isso o comportamento final do grupo parece tão chocante. Algo os assustou o suficiente para romper até o padrão mental de pessoas treinadas. Existe uma diferença enorme entre uma tragédia com vítimas anônimas e uma tragédia com rostos, cartas, diários e fotografias. No caso do Passo Dyatlov, essa diferença pesa muito, porque nós não vemos apenas 9 mortos na neve. Nós vemos jovens reais, com senso de humor, companheirismo, ambição, disciplina e orgulho por estarem fazendo uma travessia difícil. Eles escreviam, fotografavam, brincavam entre si, registravam a viagem. E isso torna tudo mais perturbador, porque o grupo não entra na história já como lenda, entra como vida cotidiana, como normalidade, como gente inteligente e viva o suficiente para transmitir segurança. Quanto mais humana é a primeira metade da história, mais violenta parece a segunda. E talvez seja por isso que Dyatlov continua tão forte, porque não começa como pesadelo, começa como juventude. No dia 1º de fevereiro de 1959, o grupo montou a barraca numa encosta do Monte Kholat-Syakhl, em vez de descer até uma área mais protegida na floresta. Essa decisão sempre chamou atenção. Parte dela parece ter sido estratégica: manter a altitude, continuar a travessia e não perder tempo de deslocamento no dia seguinte. Mas a escolha também os deixou expostos. A barraca ficou numa encosta aberta, sujeita a vento, neve transportada e visibilidade ruim. Anos depois, essa escolha do local se tornaria central para as hipóteses modernas, porque se houve algum tipo de deslizamento local de neve ou sensação súbita de colapso da encosta, foi ali que tudo começou. E o cenário é importante. Não estamos falando de uma avalanche colossal necessariamente visível a quilômetros de distância. Estamos falando da possibilidade de uma ameaça local, pequena o suficiente para não apagar a montanha inteira, mas grande o suficiente para fazer pessoas saírem imediatamente da tenda. A posição da barraca é um detalhe muito mais importante do que parece à primeira vista. Durante muito tempo, muita gente assumiu que o local escolhido já seria, por si só, prova de erro absurdo ou comportamento inexplicável. Mas a questão é mais complexa. Montanhistas experientes às vezes aceitam posições ruins no curto prazo para manter a lógica da rota, poupar energia ou evitar perder altitude e tempo. O problema é que uma decisão apenas aceitável em condições de montanha pode se tornar desastrosa quando pequenas variáveis se acumulam: inclinação, vento, transporte de neve, corte na encosta, temperatura, visibilidade.
O local não precisava ser loucura para ser fatal, bastava ser suficientemente ruim no momento errado. E é isso que torna o caso tão cruel. Talvez o erro deles não tenha sido insano, talvez tenha sido apenas pequeno demais para parecer mortal, até ser. Quando as equipes de busca encontraram a barraca, no fim de fevereiro, a cena já parecia errada antes mesmo dos corpos aparecerem. A tenda estava danificada, parcialmente coberta de neve, com pertences, roupas e calçados ainda dentro. E o dado mais famoso de todos surgiu ali. A barraca havia sido cortada por dentro. Isso significa que, em algum momento da noite, o grupo decidiu ou foi forçado a sair rapidamente, sem usar a saída normal de modo suficiente. Essa imagem sustenta praticamente todo o mistério do passo de Dyatlov, porque ela sugere urgência. Sugere que o perigo percebido estava tão próximo que abrir a barraca com calma, vestir-se adequadamente e sair de forma ordenada deixou de parecer possível. O corte interno não diz com certeza o que os assustou, mas diz algo muito forte sobre como eles viveram aquele instante, como uma emergência imediata. Esse detalhe da tenda cortada por dentro continua sendo o centro emocional de toda a história, porque ele condensa um instante de puro terror prático. Não é um símbolo abstrato, é um gesto físico e urgente. Alguém, ou mais de uma pessoa, concluiu que sair rápido era mais importante do que preservar o abrigo. E isso muda tudo, porque uma barraca no inverno extremo não é apenas tecido, é a fronteira entre vida e morte. Cortá-la por dentro significa aceitar perder essa fronteira naquele momento. Significa que, para quem estava ali, ficar dentro parecia pior do que enfrentar a noite. Essa talvez seja a forma mais direta de imaginar o medo deles, não como pânico irracional, mas como a percepção súbita de que a barraca deixara de ser proteção e se transformara em armadilha. Outro detalhe crucial: os rastros encontrados descendo em direção à floresta não sugeriam uma debandada totalmente caótica em costa abaixo em alta velocidade. Pelo menos nas descrições clássicas, eles indicavam que o grupo deixou a área relativamente junto, descendo a pé, alguns com meias, alguns descalços, alguns parcialmente calçados. Isso parece contraditório à primeira vista. Se havia pânico extremo, por que desceriam de forma relativamente controlada? E é justamente aí que a hipótese moderna ganha força. Porque ela não exige que eles estivessem enlouquecidos. Exige algo mais plausível. Que percebessem uma ameaça imediata na neve sobre a barraca, julgassem que precisavam sair naquele instante e acreditassem que poderiam voltar em poucos minutos depois que o perigo passasse. Isso explica muito melhor a combinação estranha de urgência com certa coordenação. Eles não precisariam estar fugindo de um monstro invisível. Bastava acreditarem que a encosta podia ceder mais. O fato de os rastros sugerirem uma descida relativamente organizada é um dos pontos mais importantes para desmontar versões fantasiosas do caso. Se tivessem fugido de algo visualmente monstruoso ou incompreensível no sentido mais extremo, seria mais esperado imaginar dispersão imediata, corrida cega, desordem total. Mas o que aparece ali é outra coisa. Um grupo que parece sair junto, como se ainda houvesse algum grau de coordenação. Isso é compatível com um raciocínio de emergência. Precisamos sair já, descer um pouco, ganhar distância da encosta, esperar e voltar. Essa lógica não elimina o medo. Pelo contrário, torna o medo mais realista. E talvez por isso mais assustador. Porque significa que o grupo não estava necessariamente dominado por delírio. Estava, possivelmente, tomando a melhor decisão que conseguia sob uma ameaça concreta e imediata. Os primeiros corpos encontrados estavam perto da floresta, junto aos restos de uma fogueira improvisada. Outros apareceram entre a árvore e a barraca, em posições que sugeriam tentativa de retorno ao acampamento. Isso é um detalhe decisivo, porque reforça a ideia de que o grupo não abandonou a tenda com a intenção de fugir para sempre. Eles parecem ter descido até a árvore para buscar abrigo do vento, fazer fogo, ganhar algum tempo e talvez organizar uma volta. Alguns realmente parecem ter tentado subir novamente. E é aqui que a hipótese da avalanche ou do medo de avalanche se encaixa com muita força.
Sair da barraca faz sentido como resposta imediata a um perigo de encosta. Tentar voltar depois também faz sentido quando o grupo percebe que o verdadeiro inimigo agora é o frio. No passo de Dyatlov, a noite não perdoava erro nenhum. Uma decisão de emergência que faria sentido por 5 minutos podia se transformar, em meia hora, numa sentença de morte. Se todos tivessem apenas congelado depois de sair da barraca, o caso talvez fosse lembrado como tragédia climática e ponto final. Mas não foi isso. 6 morreram por hipotermia, mas 3 apresentavam traumas graves, incluindo lesões de tórax e crânio. E esse foi o combustível ideal para décadas de teorias extravagantes, porque lesões internas severas, sem sinais externos equivalentes, combinadas com fuga noturna e ausência de explicação clara, soavam quase impossíveis de encaixar numa única narrativa simples. Foi por isso que o caso ganhou fama mundial. Só que as pesquisas mais recentes mostraram que esse ponto não mata necessariamente a hipótese de avalanche. Um deslizamento de placa de neve relativamente pequeno, mas denso, comprimindo a barraca e depois outros impactos no terreno e na ravina, pode produzir traumas importantes sem a imagem clássica de uma avalanche gigantesca cinematográfica. Ainda não resolve cada detalhe emocional do caso, mas resolve muito da física. A pergunta central continua: de que eles estavam fugindo? A resposta mais séria hoje é: eles provavelmente estavam fugindo de um perigo percebido na própria encosta, algo ligado à neve sobre a barraca. Possivelmente um slab avalanche, um deslizamento de placa, ou o medo racional de que a neve cedesse mais. Isso combina com a fuga imediata, com o corte interno, com a falta de roupas adequadas, com a descida até a floresta e com a posterior tentativa de retorno. Não é uma resposta romântica. Não envolve experimento secreto nem entidade desconhecida. Mas é exatamente isso que a torna forte. Ela não depende de imaginar que 9 pessoas enlouqueceram ao mesmo tempo. Depende apenas de imaginar 9 pessoas experientes, acordadas no escuro, sentindo a barraca sob pressão de neve, ouvindo colapso, percebendo o risco imediato e tomando a decisão mais urgente possível: sair agora, vestir-se depois. A investigação soviética original terminou com uma frase que ajudou a criar o mito. Os membros do grupo teriam morrido por causa de uma força natural irresistível. Isso parece quase poesia sombria, e talvez por isso tenha sido tão poderoso culturalmente. Mas na prática, essa formulação dizia mais sobre a limitação explicativa da época do que sobre algo sobrenatural. A União Soviética não deixou um encerramento claro e pedagogicamente satisfatório do caso. E quando uma investigação deixa uma expressão vaga num evento já bizarro, ela quase convida gerações futuras a preencher o vazio com imaginação. O passo de Dyatlov tornou-se grande justamente porque o relatório original não matou a pergunta. Ele a preservou em linguagem ambígua. Em 2020, a Procuradoria-Geral Russa anunciou uma conclusão moderna para o caso. A causa mais provável teria sido uma avalanche. Para muita gente, isso soou decepcionante demais, simples demais, burocrático demais para um mistério tão famoso. Mas o interessante é que a explicação oficial não falava necessariamente de uma avalanche hollywoodiana descendo a montanha inteira. Falava de uma dinâmica de neve suficiente para forçar a fuga, seguida pela exposição, o frio extremo, a desorientação e as decisões ruins inevitáveis em ambiente mortal. O problema é que avalanche virou, na mente pública, uma palavra que parece resolver tudo de forma brusca. E o caso de Dyatlov não é assim. Mesmo dentro da melhor hipótese natural, o que matou o grupo não foi apenas neve em movimento, foi a cadeia inteira. Ameaça súbita, evacuação da tenda, separação parcial, abrigo insuficiente, hipotermia e colapso físico progressivo. O grande salto científico recente veio em 2021, quando um estudo em Communications Earth e Environment propôs um mecanismo plausível de Delayed Slab Avalanche. A ideia central era esta: ao cavarem a encosta para instalar a barraca, os próprios montanhistas podem ter enfraquecido a estrutura da neve. Depois, ventos fortes teriam acumulado mais carga sobre a área.
Horas mais tarde, a placa cederia ou ameaçaria ceder o suficiente para esmagar parcialmente a barraca e assustar o grupo. Esse modelo também ajudou a explicar por que não havia sinais óbvios de uma avalanche clássica devastadora quando os socorristas chegaram, porque o evento poderia ter sido pequeno, localizado e tardio, não um cataclismo visual. Essa explicação não resolve tudo com beleza cinematográfica, resolve com física, e talvez seja justamente por isso que tanta gente resista a ela. Uma das perguntas que muita gente faz é: se eles só queriam escapar por alguns minutos, por que não voltaram logo à tenda? A resposta provável é cruelmente simples, porque sair da barraca foi fácil, comparado ao que veio depois. No escuro, com vento, neve, temperatura extrema, roupas inadequadas e talvez algumas lesões iniciais, a situação se degrada muito rápido. O grupo desce até a floresta para fugir do vento e tentar sobreviver. Acende fogo, organiza o mínimo, percebe que precisa recuperar roupas e equipamentos. Alguns tentam voltar, morrem no caminho. Outros permanecem mais abaixo. Outros acabam na ravina. O que parecia uma retirada temporária vira um processo de fragmentação. E é isso que torna o caso tão trágico. O erro fatal talvez não tenha sido a fuga em si, que pode ter sido racional, mas a velocidade com que o ambiente transformou uma medida de emergência numa situação sem retorno. As teorias alternativas nunca desapareceram. Há relatos de luzes estranhas no céu. Há hipóteses sobre testes militares, minas paraquedistas, rockets, substâncias químicas, operações secretas. E é verdade que essas teorias sobreviveram porque o caso tinha elementos visuais e documentais ambíguos o bastante para alimentá-las. Mas até hoje, nenhuma delas produziu um conjunto de evidências mais sólido do que a explicação natural baseada em neve, trauma, fuga e hipotermia. Algumas hipóteses têm pedaços sedutores, outras têm atmosfera demais e prova de menos. O problema de Dyatlov é que quando a história já nasce com tenda cortada, corpos espalhados e décadas de vazio, qualquer teoria visualmente forte encontra espaço. Só que encontrar espaço na imaginação não é a mesma coisa que explicar o caso melhor. Talvez a parte mais assustadora do passo Dyatlov seja justamente esta. Talvez eles não estivessem fugindo de algo absurdo. Talvez estivessem fugindo de algo real e imediato. E talvez a primeira decisão deles tenha sido até racional. Se você acredita que a neve sobre sua barraca vai colapsar, você sai. Rápido. Mesmo sem botas. Mesmo sem casaco completo. Porque a prioridade naquele segundo é não morrer esmagado. O horror começa depois, quando você descobre que evitou um perigo imediato, apenas para cair no segundo perigo, muito maior e mais lento: o frio. Essa leitura é devastadora porque devolve humanidade total ao caso. Eles não precisariam estar confusos, possuídos, perseguidos por forças inexplicáveis. Bastava estarem errados sobre quanto tempo tinham para voltar. E no inverno dos Urais, um erro assim basta. O passo Dyatlov se tornou um dos maiores mistérios modernos, justamente porque ocupa um ponto raro entre o completamente explicável e o eternamente narrável. Ele tem nomes reais, fotos reais, rota real, investigação real, corpos reais, ferimentos reais, mas também tem espaço vazio suficiente para que o imaginário entre. É um caso perfeito para a cultura da obsessão. A montanha, a juventude, a noite, a neve, a silêncio. Há um grupo experiente que faz algo que parece irracional, e isso gera uma sensação quase intolerável, a de que, se 9 pessoas preparadas puderam ser empurradas para uma sequência tão fatal de decisões, então a natureza não precisa de monstros para nos destruir. Precisa só de alguns minutos de erro em condições extremas. Então, afinal, de que eles estavam fugindo? A resposta mais honesta é: não sabemos com 100% de certeza, mas a melhor resposta disponível hoje é que eles fugiam de um perigo percebido na neve da encosta, muito provavelmente um deslizamento de placa, ou a convicção imediata de que ele podia ocorrer sobre a barraca. Fugiram da própria montanha. Fugiram de algo natural, rápido, local e assustador o bastante para parecer mais perigoso, naquele instante, do que sair quase sem roupa para uma noite mortal.
E essa resposta talvez seja menos mística do que a internet gostaria. Mas é muito mais terrível, porque significa que o inimigo não precisava ser extraordinário, precisava apenas ser real por alguns segundos. O que aconteceu no Paço Dyatlov continua assombrando o mundo porque o caso nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. O pânico nem sempre nasce do absurdo. Às vezes, ele nasce de uma ameaça pequena, local, mal interpretada, mas suficientemente real para empurrar pessoas experientes para fora do último abrigo que tinham. E, uma vez no frio, a montanha termina o resto. O mistério de Dyatlov talvez nunca seja encerrado com a perfeição de um roteiro. Mas talvez isso não seja necessário. Talvez o que mais importe já esteja claro o suficiente. Naquela noite, eles não fugiam de um mito. Fugiam de algo que sentiram como perigo imediato. E isso bastou para que o inverno os apagasse um a um.